Origem da luta. Lutar é uma das atividades esportivas mais antigas. Muito antes de ser considerada como um esporte, a luta tinha um conceito básico de defesa e de ataque, no sentido de demonstrar superioridade em um confronto. Há registros de lutas em praticamente todas as eras da humanidade, passando por babilônicos, egípcios, japoneses, chineses, gregos e romanos, desde milhares de anos antes de Cristo até hoje. Origem das artes marciais. As origens mais remotas da arte marcial são da pré-história, com o homem primitivo de uso de um pedaço de pau, pedra ou osso semelhante, ou mesmo animais selvagens, em situações de combate. Tais técnicas foram se aperfeiçoando gradativamente e transmitidas às gerações posteriores. O continente africano consta com diversos estilos de lutas e artes marciais, sendo uma das mais conhecidas o Dambe. Dambe é uma forma de boxe tradicional associada com o povo Hausa, sendo originado na Nigéria. O Dambe era praticado tradicionalmente como uma forma de treinamento para que os homens se preparassem para ir à guerra. Muitas das técnicas utilizadas no Dambe, de fato, fazem alusão a batalhas. A principal arma de combate é o punho do lado forte do lutador, que é envolvida com tiras de pano, se convertendo em uma espécie de socador. A outra mão fica livre e tem um papel defensivo, podendo segurar o oponente e defender os golpes. Alguns combates atuais, porém, já utilizam a luva de boxe. Existem poucas regras estabelecidas no boxe Dambe. Uma é que cada luta consta de 3 assaltos, sem haver limite de tempo, e perde quem cai no chão, quem se ajoelha ou quem se rende. Essa luta é uma das mais populares na África, mas ainda é pouco praticada ao redor do mundo. O jiu-jitsu brasileiro é uma arte marcial de luta agarrada, onde o objetivo é imobilizar o oponente no chão por meio de uma finalização, colocando o oponente em uma torção de membro de corpo, como exemplo uma chave de braço ou chave de perna, ou estrangulamento, como mata-leão ou triângulo, forçando o oponente a existir. O jiu-jitsu brasileiro tem um apreço em focar na luta de solo, onde a luta em pé tem um papel secundário, ao contrário de outras lutas marciais agarrada. O criador do estilo foi em princípio Carlos Gracie, que adaptou o judô com especial apreço à luta de solo. Haja vista que seu porte físico estava em severa desvantagem contra adversários de maior porte, partindo do princípio de numa luta de solo, quando projeções de um mesmo chute e soco não são eficientes, mas alavancas, sim, o porte físico dos contendores torna-se de menor importância. Nessa situação, aquele que tiver mais técnica possuirá, consequentemente, a vantagem. O Wushu pode se referir a artes marciais. Artes marciais chinesas, as várias artes marciais da China. O Wushu Sport é uma exposição moderna de artes marciais chinesas tradicionais, posturas de Wushu, 5 posições chaves utilizadas tanto no Wushu contemporâneo quanto no Wushu tradicional. A origem orientalmente chamada de Wushu, que significa arte da guerra em mandarim. O Kung Fu tem origem da necessidade dos chineses há muito tempo de lutarem contra animais ferozes e inimigos. Este estilo de luta supostamente foi criado há aproximadamente 4 milhões de anos. Olá, meu nome é Daniela e eu vou falar sobre as artes marciais asiáticas. Vou começar a falar sobre as lutas chinesas, que se dividem em 2 grupos. O primeiro, o Wushu, que representa os estilos mais recentes e modernos, muitos destes adaptados à competição, e o Xi, que representa os estilos diversificados, normalmente a junção de várias artes marciais, por exemplo, o Kung Chi. Agora eu vou falar sobre as artes de luta japonesas, que se dividem em 3 grupos. O Bujei, que tem um sistema simplório, que representam as técnicas de guerrear com aprendizado voltado ao uso de equipamentos bélicos tradicionais, como arco e flecha. Os diferentes tipos de espadas, lanças, alabardas, machados, correntes, característicos da época e região. O segundo, Bujutsu, que representam todas as modalidades técnicas milenar para o combate corpo a corpo, definido como as 18 disciplinas de combate, incluindo equitação e natação. Foi estabelecido após o período Kamakura japonês, após a chegada da classe samurai ao poder. E o terceiro, o Budô, que é a evolução do Bujutsu
juntamente com o Bugei. Contudo, o Budô foi dividido em duas linhas de evolução, a linha esportiva competitiva e a linha de estudo da técnica marcial, sem o propósito de guerra. Evolução característica da arte marcial e outras desde a antiguidade, por exemplo, o karatê e o judô. A origem das artes marciais. As origens mais remotas da arte marcial são as da pré-história, quando o homem primitivo, de uso de um pedaço de pau, pedra ou osso, golpeou seu semelhante, ou mesmo animais selvagens em situações de combate. Tais técnicas foram se aperfeiçoando gradativamente e transmitidas às gerações posteriores. A origem das artes marciais foi criado no Japão em 1802 por um professor de educação física, Jigoro Kano. Ao criar esta arte marcial, teve como objetivo criar uma técnica de autodefesa e desenvolver o físico, espírito e mente. Esta arte marcial veio para o Brasil em 1922, no período da imigração japonesa para o Brasil. As artes marciais se popularizaram no Brasil e conquistaram seu espaço na sociedade, ganhando respeito e admiração. As artes marciais europeias são denominadas pela sigla inglesa IMA. A maioria delas foram redescobertas e retiradas a partir de textos históricos, ou então sendo redescobertas por meio da experimentação e estudo de artefatos, histórias e artes da cultura em questão. Por exemplo, as artes marciais vikings estão sendo redescobertas por meio da experimentação, reprodução das armas, armaduras e descrição das sagas. Assim, logicamente pode-se concluir que a Itália e a Alemanha, que certamente tem a maioria dos manuscritos da Idade Média e Renascença, têm as artes marciais mais populares. Entre as artes marciais europeias, pode-se citar o esgrima e o savate, por exemplo. O esgrima é um esporte atualmente, mas evoluiu a partir de uma série de técnicas de combate armado. Ele surgiu no início da Idade Média e foi evoluindo, e pode-se registrar que houveram escritos manuais de combate pelas escolas alemãs e italianas. A escola alemã, com o manuscrito 3227A, de Johannes Lichtenauer, e a italiana com o Flores Delatorum de Fiore Dei, que foi encomendado pelo Marquês de Ferrara, ambos entre o século XIV e XV. A partir deles, de tradições e desenvolvimento histórico, surge um esporte tão técnico que é a esgrima atual. Agora, falando do savate, que é uma luta desenvolvida na França, por uma exceção, que a França não tinha a maior parte dos manuscritos, mas pode citar o savate, na qual os pés e as mãos são utilizados para percutir os adversários e combina elementos de boxe com técnicas de pontapé. As técnicas do savate são distintas das de outros estilos, como o kickboxing ou o karatê. Apenas pontapés com os pés são permitidos, ao contrário de artes marciais como o Muay Thai, que permitem a utilização dos joelhos ou das canelas. Outra luta que se originou no Brasil foi a capoeira. Bom, a capoeira é uma expressão cultural, é uma luta afro-brasileira que foi criada pelos negros que foram escravizados aqui no Brasil, e ela foi desenvolvida, pelos povos escravizados como uma forma de defesa às violências dos seus senhores. E ela se desenvolveu principalmente na Bahia e se espalhou por diversos estados como Rio de Janeiro, São Paulo e Pará. Bom, os benefícios da capoeira, ela aprimora a coordenação motora, aprimora a flexibilidade, o equilíbrio, a destreza, e ela alivia as tensões do dia a dia. Também ela dá para você mais uma criatividade corporal, vamos dizer assim.